Você vai ouvir agora o devocional diário dos 40 dias de oração no Monte 2023. Igreja Batista da Liberdade. Dia 37. A palavra na igreja. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. 1 Timóteo 3, versos 14 e 15. Certa vez, em um congresso internacional, um pastor de outro país perguntou-me sobre a igreja brasileira e tive que responder envergonhado. A igreja brasileira é grande, mas não tem profundidade. Claro que não podemos julgar ninguém, mas Jesus disse que podemos conhecer alguém pelos frutos, conforme está em Mateus 7, versos 15 ao 23. E no meio da situação em que a nação brasileira vive, muitas igrejas de Cristo e seus membros não têm desempenhado o seu papel de agente transformador da sociedade, como o sal da terra e luz do mundo. Muitas doutrinas estranhas têm penetrado nas igrejas. O humanismo tem assolado as igrejas de tal forma que muitos entendem que Deus foi posto a serviço do ser humano. Muitos pregadores anunciam as vantagens de ser cristão em vez de pregar arrependimento, conversão e volta para Deus. Ideais de prosperidade, vitória, conquista e possessão de bens materiais têm sido a base de ensino e pregação de muitas igrejas. É tempo de voltarmos para a palavra de tal forma que Deus seja o centro da nossa teologia e não o ser humano. A Bíblia é clara quando ensina quando devemos ser servos, escravos na língua original do Senhor Jesus. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando nos reunimos na igreja, Deus deve ser o centro das atenções, do louvor, da adoração, glória e serviço. Portanto, precisamos tomar algumas decisões que mudarão o nosso foco do ser humano para Deus. Primeiro, pastores devem pregar a palavra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda. As pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. 2 Timóteo 4, versos 1 ao 4. A exposição bíblica deve voltar para os nossos púlpitos. Há pastores pregando sermões temáticos, alegóricos, cheios de histórias e pensamentos positivos, alimentando a cobiça de seus ouvintes como o texto citado. Paulo exorta a Timóteo: prega a palavra, ensina o que a Bíblia diz e não o que agrada o povo. A doutrina bíblica deve ser a base da pregação. Vale a pena tomar um livro da Bíblia e fazer uma exposição completa dele, ensinando em nossos púlpitos com uma interpretação correta. Segundo, restaurar a escola bíblica. Muitas igrejas não têm mais a escola bíblica. Há pastores que creem que sua pregação em um dos cultos é suficiente para alimentar, ensinar e pastorear os membros. Precisamos urgentemente voltar a conhecer a doutrina bíblica, estudar e memorizar a palavra de Deus em grupos pequenos onde há mais facilidade de participação. Terceiro, levar a igreja para as casas. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Atos 2, 46. A igreja primitiva se reunia nas casas. O texto diz que estavam no templo e nas casas, mas eles estavam na cidade de Jerusalém, onde estava o templo. Por volta do ano 70 d.C., o templo foi destruído. Além disso, nas outras cidades não havia templo. Diversas vezes no Novo Testamento fala sobre a igreja reunindo-se nas casas. A reunião de grupos pequenos ou células nas casas facilita em muito o crescimento espiritual. Ali, as pessoas podem tirar suas dúvidas, o estudo da palavra é mais direcionado para a aplicação na vida da pessoa, a comunhão é muito mais efetiva. O uns aos outros é mais fundamental e facilita produzir novos discípulos para o Senhor. Quarto e último, restaurar o sacerdócio universal dos crentes. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele.
Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Todo cristão é um sacerdote e tem um ministério. Infelizmente, as igrejas produziram um abismo entre os líderes e o povo, utilizando termos clero e leigo. O clero são os profissionais do púlpito e ministérios, e os leigos são os membros das igrejas. Criou-se então a ideia de que somente alguns têm capacidade de exercer o ministério. A Bíblia diz que a função, não o título pastoral, pertence a todos os cristãos. Ela manda cuidar, edificar, aconselhar, amar e muitas outras funções uns aos outros. É tempo de devolver o ministério a quem ele pertence, os membros da igreja. A Bíblia é a nossa última regra de fé e prática. Portanto, vamos crer, praticar e pregar a tempo e fora de tempo. Para finalizar, fale com o Senhor. Diga a Ele que você está decepcionado com igrejas que não pregam a palavra dele. Fale com Ele que você tem o compromisso de estudar, meditar e aprofundar no conhecimento de sua palavra. Dê a Ele liberdade para usar sua vida e espalhar a sua palavra.